Amém? Hoje nós vamos contar uma história, como está na moda falar, uma narrativa no mundo político. Aqui na nossa comunidade tem falando de uma narrativa romântica, um drama romântico. Eu quero falar de um drama romântico e quero pregar sobre prosperidade. Hoje vai ter a teoria da prosperidade. Hoje nós vamos falar de prosperidade. Vocês passaram o culto tarde para mim, então vocês têm que me dar um tempo. Segura aí. Os irmãos estão pregando muito rápido, eu estou ficando com vergonha. Eu estava olhando lá no YouTube, quem está assistindo as pregações dos irmãos. E a minha foi a mais demorada. Todo mundo conseguiu falar em 40 minutos, menos eu. Diga misericórdia. Mas hoje eu vou tentar. Deixa eu achar aqui. Tem uma apresentação que eu queria colocar só a primeira parte da apresentação até o tema da mensagem. Tá no PowerPoint aí que eu mandei pro Manedinho, eu só queria. Ó a pergunta. Todos estão enxergando aí? Qual o segredo da prosperidade? Antes de passar, eu queria perguntar, né? Eu gosto de perguntar. Nessas pregações, a minha pregação que eu gosto de passar para vocês, eu gosto de fazer pergunta, porque eu acho que eu vejo que vocês estão interessados. Parece que vocês estão gostando e estão querendo participar. Então, eu fico bem. É pro meu ego isso. Então vamos lá. Misericórdia. Qual é o segredo da prosperidade? Quem pode falar aí? Uma Lu, escolhi a Lu. Fala aí, Lu. Qual que é o segredo da prosperidade? O que você acha, irmão? Vai pensando aí. Fala aí, tio Ké. Qual que é o segredo da prosperidade? Segundo você. Trabalhar, estudar. Tem que estudar, né? Para ser próspero. Segundo o tio Kelly. Fala aí, Brunão. Qual é o segredo da prosperidade? Pode falar também. Segundo a Bíblia. Pode ser também. Vai na ideia do tio Kelly, que ele é velho. Eu acho que é sem frase de efeito, mas eu acho que é buscar Deus, porque a prosperidade é ausência de necessidade. Então eu acho que isso é buscar Deus é a nossa solução, né? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém. Segundo o tio Kelly, tem que estudar. É isso aí, a gente pensa, sabia? Tem que estudar, primeiramente a palavra, mas também tem que estudar, né? Porque os jovens estão achando que vai cair tudo do céu, nem jejua direito, está pensando que é assim. Lu, já pensou? Segundo as coisas que eu prego, trabalhar bastante, estudar, mas eu estou trabalhando bastante. E não tá. Isso foi eu. Então acho que é mentira, hein? É mentira. Segundo a Lu disse que o mundo diz, tem que trabalhar bastante para ser próspero. E você morre e fica tudo aí. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Passa para mim o que eu coloquei como segredo de prosperidade aí, ó. Pode passar a próxima aí. Só apertar que ele vai. Tá na apresentação. Mas como eu estava contando, enquanto ele se resolve, foi lá. Olha o que eu escrevi ali. Você esqueceu do se recebe. É se dando que se recebe. É se dando que se recebe. Ou se recebe. Esse é o exemplo de Jesus, irmãos. O segredo da prosperidade é se dar. A Bíblia diz, é dando que se recebe. Então podemos dizer que o segredo da prosperidade é se entregando, se dando para Deus, se dando às pessoas, servindo. É se dando que se recebe. Nós vamos contar uma história romântica hoje que conta essa história de se dar para receber. É isso, ano, porque nós estamos no ano
da colheita. Então vamos à palavra de Deus. Eu quero contar uma história linda, que eu me apaixonei por essa história demais, irmãos. E eu quero tentar aqui ser rápido, mas eu quero contar essa história na sua íntegra, pulando algumas partes, mas fazer uma pregação expositiva do livro de Ruth. Que para mim, eu me apaixonei por esse livro de uma maneira incrível. Então abra comigo em Ruth 1. Ruth 1. Eu quero ler toda a minha leitura na RA, por favor. Na ARA. Obrigado. Vamos comigo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Uma coisa que nós precisamos atentar aqui, eu quero introduzir essa mensagem aqui falando sobre o tempo dos juízes. Esses tempos, a Cris falou sobre o tempo dos juízes, eu não sei se vocês lembram, mas se você ler o livro de Juízes, fala que no tempo dos juízes o povo fazia o que queria. Eles não tinham lei, então eles obedeciam o seu coração, obedeciam suas paixões. E o livro de Juízes é um livro muito incrível, irmãos, que eu quando estudei esse livro, eu falei, uau, como tem pregação nesse livro, como tem coisas incríveis para a gente ensinar pessoas no livro de Juízes. E Deus levantava homens maravilhosos que governavam por certo tempo, segundo Deus, e o povo prosperava. E quando esse homem morria, o povo sofria. Enfim, era mais tempo sofrendo do que tempo prosperando. E nesse tempo, Deus fala de uma história de uma família que eu falei, uau, Ruth, Noemi. Mas na começar, o nome do nosso amigo aqui, que era o chefe da família, que era Elimelec, eles estavam tendo uma fome, porque era um tempo de um juiz ruim. E esse Elimelec, trava a língua, né? Ele falou, opa, eu não vou ficar passando fome aqui. Eu vou embora para Moab. Eu vou embora para Moab porque aqui vai ter uma fome. Enfim, esse homem pegou a sua esposa, pegou os seus 2 filhos e saiu para a terra de Moab, no tempo de um juiz mau. Presta atenção que tinha um juiz ruim naquela época, que fez coisas mal, e aí Deus castigou a terra com fome. Deus castiga a terra com fome? Deus pode castigar a terra com fome? Deus pode castigar com pandemia? A pandemia é a mão de Deus? Pode dizer sim. Então vamos seguir versículo 2. Fique comigo. Este homem se chamava Elimelec. Agora falei certo, né? E a sua mulher chamava-se Noemi. E os seus filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou com os seus 2 filhos, as quais casaram com mulheres moabitas. E era o nome dela uma Orfa, e a outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Diga 10 anos. 10 anos. Muito bem. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, para a gente continuar essa mensagem, eu preciso contar essa história, explicar o significado dos nomes. Primeiro, vem comigo, volta lá para a apresentação. Nós vamos falar sobre cada um desses nomes que apareceram aqui. Apresentação, depois da página branca, a próxima.
vai, né? Pode pular mais. Pula. Devagar. Uma volta. Desce, depois a branca. Isso, Belém. Vamos lá. Belém, do grego, não sei como dizer aquilo. Bethlehem, que deve ser em hebraico. Belém é casa do pão, alimento, uma cidade de Judá, cidade natal de Davi. Presta atenção que Elimeleque estava na cidade do pão, cidade do alimento, a cidade da provisão. E ele foi para onde? Próximo, para Moabe. Olha só, Moabe. Irmãos, quem sabe quem são os Moabitas? Se eu não mostrasse ali, saberiam dizer quem são os Moabitas? Moabitas são o incesto das filhas de Ló com o seu pai. Elas não tinham descendente e se entregaram para o seu pai, e ali nasceu uma família do próprio pai. Então aí diz Moabe do seu pai, quer dizer que eram os filhos do pai, que é Ló, com sua filha mais velha, porque ele teve 2 filhas com as 2 filhas. Nação descendente de Ló, a terra habitada pelos descendentes do filho de Ló, cidade pagã, presta atenção, que sacrificavam pessoas humanas para deuses. Eu vou frisar de novo. Elimeleque estava em Belém, a cidade do pão, e foi para Moabe, a cidade que sacrificavam pessoas ao seu Deus. Era uma cidade que não serviam a Deus, uma cidade que não conhecia o Deus verdadeiro, e eles fugiram por causa da fome. Vamos seguir, próxima, Elimeleque. Olha só o que quer dizer Elimeleque. Meu Deus é rei. O cara que diz que Deus é rei, ele segue o quê? O que o rei manda? Ele segue os próprios coração. Ele estava com fome, e lá em Moabe a coisa estava melhor. E ele foi embora. O meu Deus é rei não estava reinando sobre a vida de Elimeleque. Próximo, Noemi. Olha só o nome da Noemi, tradução o significado da Noemi, minha delícia, ou mulher boa, vamos dizer assim, uma mulher preciosa, esposa de Elimeleque. Quer dizer que ela era uma doçura. Vamos seguir. Malom, olha só, eles tiveram 2 filhos, olha o nome dos filhos do cara. Malom significa doente. Eu acho que ele nasceu fraquinho. Não pode ser outra coisa. Aí eles colocaram o nome do primeiro filho de Malom. A Bíblia não sabe, aqui na história que nós não sabemos quem escreveu, se foi Samuel ou outro escritor. Se alguém souber aí, eu não sei, eu precisei, mas dizem que é Samuel. Mas a linguagem não parece muito com a de Samuel. Que não sabe dizer se ele era marido de Ruth ou de Orfa, mas uns falam que é de Ruth. Você vai ver na próxima tradução. Enfim, o nome do primeiro filho era Malom, que significa doente. Próximo. Quilion. Olha o significado do nome do cabra. Desfalecimento. Um era doente e o outro estava quase morrendo. Quilion, desfalecimento. Aqui fala assim, filho de Elimeleque e Noemi, marido falecido de Ruth, ou talvez de Orfa, porque eles não sabem dizer quem era marido de quem, ou quem era esposa de quem. Se era o doente ou o desfalecido que era de Ruth. Enfim, são coisas que nós precisamos entender por que a história conta como conta. Se você estudar o nome, o significado dos nomes, fica mais clara a palavra quando você estuda. Enfim,
Elimeleque saiu da terra do pão para ir para uma terra que não era a terra do Senhor. Elimeleque estava obedecendo ou desobedecendo? Irmãos, estão comigo? Estavam? Com certeza. A primeira lição que fica aqui para nós depois vamos reforçar no fim, é que nós temos que aceitar a repreensão do Senhor. E aceitar a repreensão do Senhor é ficar. Fugir não vai adiantar. Se o Senhor está te repreendendo por algum motivo, aceite que dura menos. Vai passar mais rápido. Se arrependa. Porque era isso que Deus estava querendo com o povo. Quando o pão foi cortado, quando a doença veio, se arrependa. Vamos seguir na história, porque senão não vou conseguir terminar. Ruth, agora do 6 ao 8. Então, depois nós voltamos aí, Cox. Então se dispôs ela com sua nora e voltou para a terra de Moab. Eles foram. Não, eu pulei aqui, desculpa. Eu li até onde? Eu li até o 5. Morreram e eles ficaram. Versículo 6. Depois que os seus filhos morreram, seu marido morreu, seus filhos morreram, Malom e Quilion, tanto o doente como o desfalecido, Noemi falou: vou voltar para a casa do pão. Por que ela falou que ia voltar para a casa do pão, Belém? Porque ela ficou sabendo que tinha prosperidade lá de novo. Então eu corro na onde fica bom. Ficou bom? Então bom. Mas ela estava numa situação muito difícil agora. Sem marido e sem filhos. E aí ela chamou as suas noras para ir com ela. Presta atenção. Versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moab. Portanto, nesta ouviu que o Senhor lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Na terra do pão voltou a ter pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar que estivera, e indo, esta caminhando de voltar para a terra de Judá, disse a Noemi: ide, voltai para a casa da sua mãe, que use o Senhor convosco a mesma benevolência com que usaste com os que morreram e comigo. Você foi fiel com o meu filho, foi fiel ao meu marido. Vá, faça uma nova história. Pode ir, eu vou voltar para a minha terra e você pode ir embora. E a história conta que elas choraram. E aí ela insistiu que as meninas fossem. Enfim, Orfa foi embora. Chorou e foi. E a Bíblia diz que ela voltou para o seu povo e o seu Deus. Ela voltou atrás. Quando ela veio para a família de Noemi, para a família de Ruth, ela se converteu ao cristianismo, não na época, mas ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, porque eu creio que Noemi pregou na vida das meninas, das mulheres, e mas Orfa falou: opa, eu prefiro voltar. E ela voltou para a sua terra e para o seu Deus. Ruth não. A parte mais conhecida do livro de Ruth está aqui registrado em Ruth 1,16. Abra comigo, Ruth 1,16, 18. Diz, porém, Ruth: não me insiste que te deixe, e nem me obrigues a te seguir, porque aonde quer que fores, eu irei. E aonde pousares, ali pousarei eu. Teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu ali e serei sepultado. Faça-me o Senhor o que lhe aprouve. Se cada coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que todo o povo estava resolvido, que toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Para mim
Ruth teve uma verdadeira conversão. Ruth falou assim, é como se ela estivesse dizendo, como Pedro ali falou assim, para onde eu irei? Só esse Senhor que tem palavras de vida. Não tem outro caminho, eu vou te seguir. O seu Deus vai ser o meu Deus, eu não voltarei atrás. Não tem porquê. Eu vou seguir. E elas chegaram, eu vou ter que correr, irmãos, não vou conseguir contar. Chegaram em Belém, ela com a sua nora querida. Sabe o que significa? Eu não passei essas duas. Órfão significa como se fosse inocente. Ela é tão inocente que voltou. E Ruth significa amizade ou lealdade. Então ela foi leal não somente com o nome, ela foi leal até a morte. Chegando, pois, em Belém de Judá, teve um burburinho lá. Primeiro porque ela trouxe uma moabita para a terra de Judá. Pensa você. Noemi voltou, gente. Voltou quebrada. Pensa o fofoqueiro que deu no negócio lá. Voltou quebrada. Saiu daqui, ó, cheio de posse. Saiu porque estava em crise o país. A nossa nação está em guerra, então eu vou sair fora. Mas olha o jeito que Noemi voltou. Sem marido, sem filhos. E ainda só trouxe uma moabita com ela. Presta atenção no preconceito. Uma moabita. Moabita, quando falava moabita, é preconceito total. É como se falasse assim, aquele, não sei o que eu posso falar. Mas voltaram e teve todo mundo ficou sabendo, ficou uma notícia de lá. Noemi voltou quebrada. E aí elas ficaram, eu não posso ler tudo. E aí a gente vai para o capítulo 2. Noemi e Ruth chegaram lá quebrada sem nada. Noemi falou que não era mais para chamar ela de delícia e nem de doçura, mas sim de Mara. Porque ela cria que tudo aquilo foi a mão de Deus sobre ela, que agora ela era amarga, não doce. Me chamem de amarga e não mais de doce. De tanta coisa que ela tinha sofrido. E aí, começando o capítulo 2, eu creio que o escritor aqui ele foi bastante irônico. Porque ele começa, abre o versículo 1 do capítulo 2. E tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Coisa que nós precisamos atentar aqui, ó, que o escritor falou assim, ó, tinha Noemi um parente rico. Irmãos, ela estava tão amarga, ela estava tão chateada, que ela não lembrava disso. Ela estava cega e não recordava que existia um parente. Você está todo quebrado, você volta para o seu país. Aonde você vai procurar ajuda? Os seus parentes. E ela estava tão cega. Deus, eu vim aqui, eu voltei para morrer. Mas o escritor fala assim, mas ela tinha um parente. Você viu? Ele foi irônico, né? Ela tinha um parente. E enfim, Ruth falou para sua sogra: eu vou sair para buscar alguma coisa para nós comer, porque o negócio está feio, nós precisamos comer. Irmão, só que quem leu o início desde o início a palavra eu vou falar uma coisa que você vai lembrar. Quem lembra da lei da respinga, ou do rebuscar? Quem lembra? Então põe aí o significado de rebuscar, está aí depois da... A lei da rebusca que está em... Coloca aí, acho que está em Gênesis. Não, foi em Levíticos, né? Levíticos. Achou?
Não, eu queria que você colocasse a apresentação. Pode ir pra frente. Não vai, né? Então deixa eu olhar aqui. Levíticos 19:9. Põe só Levíticos 19:9. Deixa aí, põe Levíticos 19:9. Existia uma lei que Deus colocou sobre os seus ali, que quando você colhesse alguma coisa, você não podia voltar, você não podia ir lá rebuscar. Se caísse alguma coisa no chão, você tinha que deixar, porque pensando nos pobres, vamos ler rapidinho. Quando fizer uma colheita na sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Não passe 2 vezes pela sua vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixem para os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Deus estava dando uma ordem para os pobres e necessitados quando você fosse colher a sua lavoura. Isso aqui, só aqui já tem uma pregação, irmãos. Era a lei do respingar, do rebuscar, que Deus instituiu aos seus. Enfim, Ruth foi rebuscar. Ela sabia dessa lei e ela foi atrás de pegar nas leiras o que tinha caído para levar. E aí onde começa o romance que eu quero contar para vocês em poucas palavras, se Deus assim permitir. Versículo 8. Não, versículo 3, desculpa. Ela foi, chegou no campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a quem? Logo de quem ela foi, irmãos? Logo na casa de quem ela apareceu? Na casa de Boaz, que era quem? O seu resgatador. Você sabe o que é um resgatador? Corre lá, isso aqui eu vou ter que contar pra gente. Eu vou encurtar a palavra, irmãos, fica tranquilo. Quem já ouviu falar na lei do levirato? Lei do levirato é a lei que quando morria alguém, o irmão tinha que resgatar a esposa dele, se ele não tivesse filhos, porque ele tinha que dar um descendente. E quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Filhos de Judá. Lembra? Quem lembra? Gênesis 38:7. Isso aqui eu preciso contar porque tem a ver com o final. Eu vou finalizar, irmão. Fica tranquilo. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Seguinte, morreu o filho mais velho, o filho de Judá, e aí o outro tinha que assumir a esposa dele, e ele assumiu, deitava com ela, e na hora de ir, ele arrancava e não deixava. Vocês entenderam? E aí Deus castigou ele morreu, porque ele devia ter feito o que tinha que ser feito, que Deus mandou, ele não fez. E aí, o filho mais novo era muito novo, e falou, quando crescer, eu vou entregar ele. E ele esqueceu, irmãos. Judá esqueceu, e essa mulher viúva, eu preciso contar essa história porque vocês não vão entender no final. Ela armou para o seu sogro Judá. Ela sabia que ele ia lá e ele estava viúvo, e ela se vestiu de prostituta e se deitou com ele e teve um filho com ele. E quando ela ia morrer, e aí ela mandou o que ele tinha dado de presente, que era o cajado e o bordão, e falou assim, essa mulher é mais justa do que eu, porque eu mandei o filho e ela me armou uma. Enfim, e aqui diz que, queria que você guardasse esse nome, ela teve gêmeos do seu próprio sogro, e o filho mais velho chamou Pérez. Grava esse nome, Pérez. Vamos voltar à história.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa mulher rebuscou, pegou, eu vou ter que contar a história, não vamos ler mais. Rebuscou, e nesse dia, Boaz foi muito carinhoso com ela. Boaz, quando viu aquela mulher, ele chegou, ele era um cara muito generoso. Quando ele chegou ali bem na hora que ela estava, bem na hora, ele olhou ela e falou: quem é essa moça? Ruth devia ser bonita. E Boaz, pela história aqui, devia ser viúvo. Ou eu acho. E ele falou: opa, quem é essa moça? Ela veio aqui pedir para colher e nós deixamos. Tá desde de manhã lá e até agora não parou. Boaz foi até ela e falou assim: moça, o que tá fazendo aqui? Ela falou assim: cuidado, viu? Só pega aqui. Só não vai colher em outra não. Fica com as minhas servas, porque lá perigoso alguém pode te molestar. Ele foi muito carinhoso com essa mulher. E aí ele falou pros servos dele: ó, quando vocês for colher, deixa cair algumas. Diz pra não pegar. E se ela for pegar no meio lá, não fala nada. Finge demência. E quando ela foi embora pra casa, irmãos, cortejando. Quando ela foi embora pra casa, ela levou olha que mulher forte, 25 quilos de cevada pra casa. Que mulher que ganha 25 quilos? Tem homem que não quer carregar um saco de arroz. Irmãos, ela trabalhou o dia inteiro, ela debulhou e ela carregou 25 quilos. Quando chegou em casa, a sogra falou: o que é isso? Onde você arrumou tanta coisa? Ela falou: foi um tal de Boaz aí, ele me ajudou, ele foi muito bondoso comigo. E a história conta que quando Boaz foi bondoso com ela, ela se prostrou no chão, em terra, aos pés de Boaz, falando assim: como você pode ser tão bom comigo, eu sendo uma moabita? Todo mundo chamava ela de moabita. Ele não, falou: minha filha. Então lá, minha filha. Filhinha. Pode chamar de minha filha, né? Irmãos, enfim, a sogra falou assim: ó, é o seguinte, aí ela lembrou: esse cara é nosso resgatador. Quer dizer que nós temos esperança. E aí, ela falou assim: Ruth, nós precisamos arrumar um casamento para você. E ela falou assim: ó, a história conta que toda viúva tinha que andar com roupa de viúva. Não é à toa que quando foi lá, esqueci o nome da mulher lá, da nora de Judá, ela se vestia de viúva, e no dia que ela foi armar contra o seu sogro Judá, ela se vestiu diferente. Tamar, obrigado, obrigado. E aí, olha só o que Noemi falou para sua nora: é o seguinte, se lave, se perfume, vista com a sua melhor roupa e faça o que eu vou te mandar. Ela é ligeira. Está na época da colheita, está no fim da colheita. Vai lá e eles vão festejar, porque colheram muito. Estava na época da colheita, na época do pão. Deus tinha mandado prosperidade. Era outro juiz. E eles vão se alegrar com a colheita farta. E eles vão tomar vinho. Faça o seguinte, minha filha. Quando ele fica observando de longe, quando ele ficar alegre de tanto vinho, ele vai se deitar em qualquer lugar. E aí você vai lá onde ele estiver deitado, descobre o pé dele e deita ali com ele. Só que presta atenção, nos pés dele. Era um costume da época, quando uma mulher queria falar: estou disponível para casamento. E aí ela fez tudo isso. A Bíblia diz que à meia-noite o cara acordou. Lá do álcool, tinha bebido demais. Ó, embriaguez, cuidado. Pode arrumar um casamento que você não quer, ou que quer. E aí, irmãos, ele acordou assustado. Quem é você? Ela falou: eu sou Ruth, a moabita. E ela falou assim, tipo, se ofereceu, eu não lembro como está escrito, irmãos. Aqui, versículo 11.
aqui não. Qual 9? Isso, 9, obrigado. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Olha a resposta dele. Disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovem, ou pobres, ou quer rico. O que isso quer dizer, irmãos? Ela fez o que manda a lei, ela obedeceu o que manda a lei, obedeceu a palavra do Senhor. Ela podia ter feito qualquer outra coisa, como a sua própria concunhada órfã, procurar o seu caminho. Ela procurou o caminho correto, foi atrás de quem tinha que ir. E aí ele falou, deixa comigo, vou fazer tudo o que for possível e darei a resposta assim que puder. Só que tem um porém, tem um cara na minha frente. Eu sou o segundo resgatador. Tem um primeiro, mas deixa comigo. Eu estou apaixonado demais para perder a oportunidade. Ele foi, mandou ela embora, mandou mais cereal para ela, mandou, estende aí sua capa, encheu de cereal, ela levou para casa, chegou em casa, a Noemi falou, uau, o que aconteceu? Mas imagine sogra, eu que sabia aí, o que ele falou? Desespero da Noemi quando o Ruth chegou lá. Ela falou, aconteceu isso, isso, aquilo. Ela falou, então fica tranquila, enquanto ele não resolver isso, ele não vai sossegar. Se ele falou isso, a Noemi era mulher experiente, né? Sogra é embaçada, né, dona Odete? Tem gente que não gosta. Vigia, mano. Irmãos, e a história conta, irmãos, o final feliz. Mas antes, quando chegou lá no outro dia, ele foi logo no cartório da época. Chamou 10 homens. E por acaso, porque aconteceu muitos por acaso aqui, né? Parece que umas coincidências, não entendo porquê. Não entendo. Por acaso ele estava indo para a cidade e esse resgatador, olha a ironia do escritor, apareceu do nada. O resgatador, o primeiro resgatador, e opa, vem cá. Ele chamou 10 homens lá, 10 homens que julgavam ali, e falou assim, vem cá que nós precisamos resolver um negócio. Aí falou para ele assim, é o seguinte, Elimeleque, nosso irmão, morreu. E Noemi está vendendo suas terras. E você é o resgatador dela. Você quer resgatar? E o cara falou, opa, terra? Resgate? Vou ficar mais rico? Demorou. Ele falou, não, eu quero. É minha. E agora preste atenção no que o Boaz falou. Mas preste atenção. Tem uma coisa a mais. Tem a viúva. Ele sempre chamou Ruth de minha filha. Mas olha a estratégia do homem agora. Ela é moabita e você vai ter que casar com ela. Não sei. E é feinha. Tem certeza que você vai querer? Essa aqui é minha parte, tá? Não tá lá na Bíblia não. Tem isso, você vai resgatar a terra vai ser sua, mas como diz a lei do levirato, você tem que assumir também a viúva. E aí ele falou, então eu não quero. Então, Moabita, casamento, eu quero a terra, mas assumir a responsa não. Eu quero a prosperidade, mas eu assumir o que tem que fazer, só quero a prosperidade. Aí ele fala assim, porque isso vai trazer prejuízo. Aí alguns escritores, algumas pessoas dizem que ele tinha uma mulher que era chata, uma mulher que não ia aceitar jamais. Esse homem era casado já. Boaz não. Falei assim, só arrumar tem que casar? Não. Vou trazer B.O. para minha família, tô fora. Boaz estava certinho na sua estratégia. Boaz resgatou. Aí, o interessante na história conta que quando eles faziam um acordo no cartório da época, como que era para validar o acordo? Fora as 10 testemunhas, o cara tinha que tirar o sapato e dar pro cara. Isso era tipo para fecundar. Assinou a procuração, assinou a escritura, o sapato tinha que ser levado para casa.
Então Boaz tirou o sapato, deu para o resgatador, e assim foi feito o que tinha que ser feito. E o horário já venceu. Irmãos, e a história conta, para finalizar, que Boaz resgatou Ruth. Versículo 1 do capítulo 4. Boaz subiu a porta da cidade. Não, isso aqui ele vai contar tudo que eu já contei. Versículo 7. Fala da permuta, do sapato. Já falei também. Isso aqui é importante. Versículo 11, agora a gente vai caminhando para o fim. Todo o povo que estava à porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia. Olha a bênção que o povo deu. Que ela seria como Raquel e como Lia. Que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efratas e faz o nome afamado em Belém. Recebeu bênção também dos homens ali. Seja a tua casa, olha, presta atenção que eu falei, guarda esse nome, com a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela glória que o Senhor te der desta jovem. Aleluia. A Bíblia diz que eles casaram. E aqui a Bíblia diz que o filho valia mais do que 7. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama e te deu a luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. A Bíblia diz que Noemi passou a cuidar como se fosse dele. Sogra amada que cuida dos netos. Aleluia, pela minha sogra. E para finalizar, irmãos, eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha a descendência desse menino. Versículo 18. Olha como começa dizendo. Eu queria que você prestasse atenção nisso. São estas, pois, a geração de quem? Quem era Pérez? Filho da Tamar, com seu sogro, que gerou Esrom. E Esrom gerou Rão. E Rão gerou Aminadab. Esse é Aminadab, isso. Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, que é filho de Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou a Davi. E você sabe que na geração de Davi tem um. Se você lá ler em Mateus, né? Quem é? Quem é da geração de Davi? Irmãos, olha a geração desse homem, dessa mulher, que começou em Pérez, que armou para o seu... Uau! Que restauração, irmãos! Mas eu não sei o que tipo de desgraça você pensou que poderia viver. Eu não sei que desgraça você viveu, irmãos. Mas eu quero dizer que tudo coopera para o bem de Deus.
Eu quero fazer umas aplicações aqui para a gente encerrar, irmãos. Me perdoa pelo horário, eu preciso aprender a pregar. Vou aprender. A última página da minha apresentação, eu coloquei umas aplicações e eu quero finalizar com elas. E a gente ora. Gostou do romance? Entendeu o segredo da prosperidade? Olha para Ruth. Ela era leal, ela era amiga e muito humilde, irmãos. A humildade de Ruth não se compara. E eu quero aqui colocar algumas aplicações para você lembrar e levar para casa. Pode fazer a primeira? Primeira, não fuja da disciplina de Deus. Se Deus está disciplinando é porque Ele, e se Ele ama, Ele vai disciplinar, porque um pai que ama disciplina a criança. Então, fugir da disciplina pode trazer muitos transtornos na sua vida, e pode vir morte, pode vir destruição, porque Deus vai fazer de tudo para te levar de volta para Ele. Se você está sendo disciplinado, diga aleluia. Próximo. Veja lá os nomes que vocês vão dar aos seus filhos. Preste atenção. Você que vai ser mãe, busque a Deus um significado bom, porque dependendo do nome, diz o que vai acontecer. Olha lá. Quilion, Malon, morto já, desfalecido, doente. Será o nome que dá para um filho, gente? Presta atenção. Próximo. Fique sempre na casa do pão. Não volte atrás. Fique na onde o Senhor te colocou. Não vai atrás do pão. Não vai atrás da prosperidade. Não corra atrás da prosperidade. Corra atrás daquele que prospera. Corra atrás de Deus. Busque Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas. Então, não haja conforme a sua cosmovisão. Haja conforme a cosmovisão do Senhor. Bíblica. Próximo. Não repasse na sua lavoura. Não seja, em outras palavras, pão duro. Eu coloquei a lei do poço ali, ó. Eu preciso explicar essa lei do poço. Vocês já furaram um poço? Sabe como que funciona um poço? Esse dia eu estava conversando com meu amigo, ele abriu uma empresa de furar poço semi-artesiano. E o poço você fura lá 40, 50 metros e você acha uma mina d'água. E a mina d'água vem e ela enche o poço até certo limite. E o que você tem que fazer? Bombear essa água. Ou com, antigamente que usava, esqueci o nome lá, que tio quer sabe. Manivela? Acho que era outro nome. Mas era uma manivela, mas o nome daquele negócio que roda lá. O tio quer, não lembra, quem vai lembrar? E aí você tem que tirar a água. E aí o que acontece com a água? Ela volta até o limite de novo. E se você não tirar a água, ele fica ali parado. Irmãos, a lei da prosperidade também é assim. Você quer ter mais água? Tira água. Tira água. Quer ter mais? Dá mais. Quanto mais você dá, quanto mais você tira, mais mina. Quanto mais você é generoso, mais você tem. Então, que a sua vida financeira seja um poço de água. E quanto mais você tira a água, mais o Senhor te dê mais água. E não vamos seguir que os irmãos estão querendo bater. Não existe por acaso. Não existe coincidência. Existe, como disse a cristocidência. Ele está no controle absoluto de todas as coisas.
E Ele está fazendo nós passarmos por isso. Sabe por que é a pandemia? Porque Ele permitiu. Ele está no controle. Não adianta fugir. E tudo que acontece na sua vida, Ele está querendo que você fique no caminho. Próximo. Seja humilde. Seja leal. A Bíblia diz que o humilhado será exaltado. E Ruth auto se humilhou, porque quando fala de ser humilhado, não é a pessoa te humilhar, é você mesmo se humilhar. Como eu disse no começo, é se dando que se recebe. E Ruth, irmãos, eu queria que você lesse, são 4 capítulos só, o livro de Ruth. E delicie com essa história, porque ela conta uma história de amor verdadeiro, de um Deus puro que faz todas as coisas para nós. Seja humilde. Próximo, pode ir. E seja generoso como foi Boaz. É o segredo da prosperidade. Tirar do poço, dando em generosidade, humildade e lealdade. Amém? Então é isso, nós encerramos aqui. Fique em pé no seu lugar e vamos encerrar. Coloque a mão sobre o seu coração. Quero liberar bênção sobre a sua vida. Quero que você seja próspero, como é próspera a sua alma. Que a sua alma seja convertida a esta prosperidade. A minha oração para esta tarde é que você entenda o que a palavra do Senhor está querendo na minha vida e na sua vida. Que você possa, em nome de Jesus, praticar humildade, praticar obediência. Que a palavra do Senhor possa ser a rema, aquilo que te conduz. Que você não olhe para a direita nem para a esquerda. Não fuja da disciplina de Deus. Fique firme naquilo que Ele está propondo à sua vida. Porque como foi dito há pouco, na primeira palavra, os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos. Os planos dele é para que nós, nossa geração e a geração futura, seja uma geração bendita. E a minha oração é que você viva bênção sem medida do céu. Que você seja generosa. Que você seja generoso. Que você seja alguém que busca o Senhor em primeiro lugar, tirando de você toda a carga, toda a ansiedade, e entregando a Deus, sabendo que Ele tem cuidado de você. Em nome de Jesus, fique com essa palavra remoendo no seu coração. Em nome de Jesus.